Olá, colegas, tudo bem? Estamos aqui diretamente da Filadélfia, na cobertura do Congresso da American Heart Association para o Grupo MD Health. Eu tenho aqui o privilégio de estar junto com o Dr. Renato Lopes, professor da Duke University, que é chair do nosso comitê médico e que teve nesse congresso, acho que um recorde, né? Em 48 horas, 4 publicações de grande impacto e 2 delas relacionadas a um projeto de pesquisa que ele liderou. O estudo Artesia foi apresentado neste domingo e na apresentação eu acho que foi bastante surpreendente o resultado, mas antes da gente comentar o resultado, a gente vai falar um pouquinho sobre a pergunta, Renato. Então é uma pergunta do dia a dia do cardiologista clínico, que é o paciente que tem um dispositivo implantável, que detecta uma fibrilação atrial de curta duração, menos de 24 horas, e que a gente sabe que está associado a um risco maior de AVC, mas não sabe se é suficiente para anticoagular. Então, eu queria que você comentasse um pouco o racional e o desenho do estudo Artesia. Bom, obrigado, Pedro. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E realmente o estudo Artesia vem tentar responder a uma pergunta clínica, como você bem colocou, cuja resposta nós não tínhamos de maneira definitiva. E essa pergunta começa há 10 anos atrás. Então vejam que a gente vê um resultado hoje, a gente acha que a ideia nasceu ontem, mas na verdade a gente começou a pensar sobre esse estudo há 10 anos atrás. E fundamentalmente o que a gente sabia de estudos observacionais e de alguns estudos randomizados pequenos era que o paciente que tem realmente a FA subclínica, portanto episódios curtos, mais que 6 minutos, mas menos que 24 horas, e que são detectadas simplesmente pelo fato do doente estar monitorado 24 horas, 7 dias por semana, como com um marca-passo ou mesmo um CDI, a gente detecta esses episódios. E a gente sabia que o risco de AVC é aumentado, mas não é tão alto como é no paciente que tem a FA clínica, detectada num eletro de 12 derivações, um eletro de superfície. Então, a gente não sabe se havia o benefício de anticoagular esse paciente ou não. E a gente sabe que o risco de sangramento continua sendo alto desses doentes. Então, baseado nessa dúvida clínica, a gente desenhou o estudo Artesia com mais de 4.000 pacientes. Foram 8 anos de execução, uma média de follow-up aí de 3 anos e meio, sendo que tiveram pacientes que foram seguidos até por 6, 7 anos. Mais de 240 centros no mundo inteiro, testando se o paciente que tem esses episódios de FA subclínica se beneficiam de uma anticoagulação com a pixabana na dose padrão versus a aspirina, que simplesmente foi usado como a terapia background, porque essa população, por ser idosa e de alto risco, já usa a aspirina em torno de 70%. Então, para evitar somar o anticoagulante em cima da aspirina, a gente deixa a aspirina como comparador, como uma estratégia metodológica, e usa a pixabana como estratégia oficial de teste, na verdade, da hipótese do estudo, que é: será que a gente consegue diminuir as taxas de AVC com a anticoagulação? Perfeito. Acho que essa é uma dúvida muito comum, a gente viu logo após a apresentação relacionada a essa questão da aspirina no grupo controle, mas eu acho que ficou muito claro. E se a gente pegar até a perspectiva do NOAA, que teoricamente é o placebo, a gente viu que muitos pacientes usaram aspirina. Então, muitas vezes até uma comparação de fato com a aspirina. E é importante dizer que a aspirina não foi dada no grupo controle no intuito de prevenir o AVC. Exato. Porque nós sabemos que ela não previne o AVC. Um efeito muito pequeno no AVC. Mas foi dada simplesmente como uma estratégia terapêutica, já que 70% da população usava. É uma população idosa com múltiplas comorbidades. E para evitar o risco demasiadamente alto de você somar o anticoagulante em cima da aspirina. Tanto é que a gente acabou o estudo só com 2, 3% de aspirina concomitante no grupo apixabana. Então, realmente, a concomitância das duas medicações foi muito pequena. Perfeito. E outra diferença em relação ao desfecho primário, né? No caso do Artesia, pegou o desfecho primário que de fato é o que foi utilizado nos estudos de fibrilação atrial, enquanto o NOAA tentou colocar morte cardiovascular, e isso terminou interferindo também um pouco na interpretação dos achados. Mas eu gostaria que agora, não só com a Artesia, mas até com a meta-análise que vocês publicaram no Circulation, qual o resultado encontrado, obviamente, no Artesia e na própria meta-análise, e qual é a mensagem que você traria para o clínico na sua prática? Então, na verdade, as pessoas no primeiro momento acham que o Artesia e o NOAA são resultados opostos. E, na verdade, na meta-análise, a gente conclui a meta-análise dizendo que os resultados são, na verdade, totalmente alinhados.
Mas vamos começar com o estudo Artesia. O que a gente mostrou? Então, a gente mostrou que sim, anticoagular diminuiu o risco de AVC e embolia sistêmica em 37%. Mas mais do que isso, os AVCs fatais e muito incapacitantes, ou seja, os mais graves de acordo com a escala de Rankin modificada, essa diminuição foi de 50%. Então, realmente, a gente evitou muita perda de massa cerebral, isquemia cerebral, que são irreversíveis ou que levam à morte. 45% dos AVCs nos doentes recebendo aspirina foram AVCs fatais. Então, vejam como realmente a anticoagulação foi benéfica nesse sentido. E nós já sabíamos ia ter um preço a se pagar. E o preço foi sim um aumento de sangramento, um aumento de sangramento maior, mas interessantemente não houve aumento de sangramento fatal, não houve aumento de sangramento em órgão crítico, não houve aumento de sangramento que precisasse de medidas muito intensivas e não foram sangramentos que levaram à instabilidade hemodinâmica. Então é um estudo que, apesar de as pessoas às vezes acharem, mas diminuiu o AVC, mas aumentou o sangramento. Mas não pode ser uma análise tão simplista, porque na verdade as severidades dos AVCs que foram prevenidos foram muito maiores do que a severidade dos sangramentos que potencialmente foram causados. Então eu acho que de maneira geral a meta-análise confirma isso. O NOAA, que foi tido como um estudo neutro, quando a gente pega, ele foi um estudo completamente underpower, pouco poder estatístico, que não exclui 40% de redução no AVC, e a gente achou 37% de redução no AVC com um estudo adequadamente desenhado, com poder estatístico adequado. Então, na verdade, os estudos estão alinhados, e eu diria que não é toda FA subclínica que vai ser anticoagulada, óbvio que não, mas aqueles pacientes que têm um score de Chade-Vesc elevado, que têm realmente mais fatores de risco, que têm AVC prévio, que a gente está agora desenvolvendo um modelo de score para ver qual que é o grupo e que score usar para essa população que o benefício vai ser o maior e que, obviamente, o risco de sangramento seja um risco aceitável. Esse é o doente que a gente vai querer anticoagular, porque hoje a gente tem dados muito robustos e muito claros que a gente previne AVCs não só como um todo, mas AVCs graves e fatais. Perfeito. E acho que o que você comentou foi muito o que foi discutido na discussão logo após a apresentação. Tanto que o resultado do NOAA e do Artesia são muito semelhantes, é porque realmente faltou poder para o NOAA, mas você pega o hazard ratio, olhando ali, embolia sistêmica e AVC, é muito semelhante. E também na implicação prática disso, né? Até a Elaine Hayek colocou, é uma decisão compartilhada. Eu não acho, embora o risco de AVC nessa população é menor, obviamente, do que o paciente com FA clínica, mas não é desprezível o risco de AVC nessa população. Então, ela tem que achar aquele sweet spot que você tanto fala. Sem dúvida. E, na verdade, lembrar que foi maior do que 1%, que já é a barra que a gente hoje usa para usar o anticoagulante. E não só isso, mas que se você tiver, por exemplo, AVC prévio, o seu risco já é 3% ao ano. Já não é 1, já é 3 vezes mais. Se o seu score de Chade-Vesc for elevado, já vai ser mais alto ainda. Se você tiver idade acima de 75 anos, já chega em 2,4% ao ano. Então, veja que tem critérios que se 1% foi 1,4%, 1,3% foi a média, que por si só já justificaria a anticoagulação, nos subgrupos específicos esse risco é de 2,5%, 3,5% ao ano. O que mostra que realmente os pacientes merecem no mínimo uma consideração muito forte para receber a anticoagulação. O que não é diferente de qualquer paciente que a gente vê na prática, onde a gente vai sempre considerar a anticoagulação, obviamente avaliando o paciente como um todo. E lembrar mais um dado, que em 1 ano e meio, grande parte dos pacientes já tinham desenvolvido FA clínica. Já iam ter que receber o anticoagulante oral mesmo. Então, às vezes a gente perder esse 1 ano e meio pode significar muitas vezes por o paciente sob risco de sofrer um AVC que vai poder ser fatal e eventualmente a gente não vai ter mais a chance de anticoagular esse paciente. Obrigado, Renato. E esse é o papel da MD Health, de traduzir a evidência científica para a prática clínica. Cada paciente é único, a decisão é individualizada e a evidência vai gerar a informação que ele precisa para beneficiar o seu paciente e mudar o seu desfecho. Então, mais uma vez, obrigado a você, parabéns mais uma vez por essa grande pesquisa que muda a nossa prática clínica, que vai mudar diretrizes, e obrigado a vocês que acompanharam a nossa cobertura aqui na MD Health. Até a próxima. Obrigado.